Fala roqueiros, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o álbum Cult of the Mente, lançado em 2009, suas letras, ideias e um pouco mais focado na parte lírica. Vem comigo. O foco desse vídeo então é passar um pouco sobre o que esse álbum fala. Ele fala sobre a loucura religiosa, como em Blinding Chains, Sarcastic Devotion, Expired Faith, a loucura em si, como em 86 ou Post-War Madness, a loucura mental, o medo, como na Batalha Final, que é um bônus, mas ela foi escrita junto com o álbum. A música que abre o álbum é a Post-War Madness. Nessa época, essa é uma letra minha, e eu estava assistindo muito vídeo de guerra e tal, e ela foca bastante na loucura pós-traumática de eventos extremos, como a guerra, por exemplo. Eu levei em consideração algum filme que eu assisti, e que uma pessoa mais velha assim, que passou por isso, ela levava aquilo muito na mente, tinha pesadelos e tal, e como isso afetou a vida depois, né? Em Sarcastic Devotion, essa é uma letra do Frigg. Ela foca, acho que em 2008 ou 2019, na época, eu lembro que tava rolando um escândalo forte da igreja referente a sexo, moral, doutrinação e tudo mais, então teve esse problema com a igreja, e o Frigg, eu lembro que ele focou nisso aí. A Only Evil Can Prevail é uma letra escrita pelo Daniel, ela foi escrita para nossa demo, e ela trata um pouco dessa loucura religiosa, mas a parte mais apocalíptica da coisa, demônios surgindo, né, devastando a humanidade e tudo mais. A faixa número 4 é a faixa 86. Eu escrevi ela focando um pouco na esquizofrenia, na loucura do ser humano em si, e é muito fácil, a gente, por qualquer motivo, né, a mente ela pira e vai para um lado que foge do padrão, do normal nosso. Uma coisa engraçada foi porque na época eu escrevi 86 e eu lembro que eu e o Frigg, assim, você começa a ver as coisas, né? E tem bastante a ver com a mente humana. E, assim, a gente começou a ver o número 86 em tudo. Lembra, Frigg? Foi um negócio muito louco. Próxima música é a License to Kill. E ela foi escrita pelo Daniel também. Ela fala mais uma vez, sobre loucura humana, sobre a possibilidade de matar, o quanto os loucos ultrapassam essa moralidade, esse limite em que a mente libera que ele acabe com a vida de um outro ser humano. Coisa interessante, misturado um pouco com religião ali, bem de fundo, mas tem a ver com isso. Expired Faith é mais uma letra escrita pelo Frigg e tem a ver com religião, mas no sentido de que daquela pessoa que ela descobre que ela passou a vida inteira sendo enganada pela religião. Ela sabe quando ela acorda daquele transe e ela vai descobrindo assim que tudo pra ela não passou de uma mentira, que ela descobriu que ela estava só sendo enganada, né? Ela foca bastante nessa parte da pessoa descobrindo que, putz, que bosta que eu fiz essa parte toda da minha vida acreditando nisso. Faixa 7 é a Blinding Chains. Ela foca sobre religião também, mas talvez se você levar numa linha de tempo, com Expired Faith, por exemplo, ela fala exatamente sobre essa época em que esse crente, né, crente da crença mesmo, ele acreditava naquilo e quanto aquilo cega, né, a ideia dele. Eu gosto muito de uma frase de quando acaba, assim, que a humanidade em si, nós estamos nos separando de um Deus que morre a cada dia. E, né, muito da sociedade vai descobrindo que não é necessário você ter um Deus para passar né, para sobreviver e continuar a vida. Faixa 8, Spiritual Cancer, som mais roqueiro do diabo que você conhece. Ela fala do câncer espiritual
né? Mais uma faixa sobre loucura religiosa, o quanto isso faz mal, o quanto muitas igrejas utilizam isso para enganar os fiéis, enquanto os fiéis estão sem dinheiro, estão fodidos, estão, né, com a vida devastada, o quanto a igreja está cheia de dinheiro e essa loucura toda, né, me parece bem errado, não sei como dizer isso, mas é bem errado isso, né? Eles estão, parece um assalto, eles se utilizam de vários argumentos para enganar o pobre coitado que está precisando de um afago espiritual, e na verdade é um câncer. A faixa 9 é português 2100 depois da morte. Ela é uma letra do Daniel e ela trata sobre como a gente vem destruindo o planeta nessa loucura de acabar com tudo pela nossa própria ganância, e o quanto isso vai afetar a nossa geração não, mas já vem sendo afetado, mas as próximas gerações, o planeta ele vem se destruindo por causa das nossas ações, e um dia isso vai foder com a gente, os próximos, meu filho, meu neto. Faixa 10, que é a faixa que fecha o disco originalmente, March of the Unholy. Ela é uma letra minha, é uma letra que eu devia ter uns 16, 17 anos quando eu escrevi, bem antes de entrar na banda, inclusive. Ela fala da Marcha dos Malditos e o quanto nós que vamos descobrindo a não necessidade da religião, metaforicamente, vamos nos vingar de Deus, que a gente vai sair dessa pegada religiosa e a gente vai ver a nossa vida sem precisar dele. É uma letra talvez um pouco mais infantil, adolescente, mas assim, é o retrato da época que a gente vivia. Eu tinha 19 anos quando eu gravei o Cult, e tinha uns 17, 16 quando eu escrevi essa letra. Ainda assim eu gosto dela, acho atual, né? E a música que fecha o disco, Batalha Final, ela... Originalmente a letra dela era do Daniel. Logo que eu entrei na banda, a gente chegou a tocar umas 2, 3 vezes essa música e não lembro por que a gente parou de tocar essa música. Não sei, essa música não tem muito a ver com Chaos, mas na verdade tem que ela é muito foda, essa música. Só que na hora de a gente gravar o CD, e ela não entrou pro CD originalmente, né? Ela saiu como bônus, agora no vinil, e a gente não tinha a letra original dela, nem o Daniel lembrava, e eu não tinha anotado em nenhum lugar, então eu escrevi essa letra no estúdio, a gente gravando o CD. Ela fala sobre um doente, em seus últimos dias de vida, né, na cama ali, e nessa doideira toda do cara tá se ligando que ele tá morrendo. E é a batalha final dele, acabou. E, inclusive, acabou o vídeo também. Tchau. Tá, então eu gosto muito dessa capa porque todas as ideias que eu passei para o Rafael, assim, foi, né, cada uma ligadinha nas músicas, cada música a gente enxerga ela aqui. Eu acho isso muito interessante, eu me ligo muito nessas coisas quando eu compro um CD, e esse álbum tem toda essa ligação. Se você gostou desse vídeo, dessa ideia de falar sobre os álbuns e tal, se inscreve aqui no YouTube, porque a gente vai fazer várias coisas para você conhecer mais a banda a fundo, tá? Sigam a gente no Instagram e no Facebook, porque a gente está postando bastante material lá também. Promoções, informações, histórias, fotos, bastante coisa legal para você. Isso aí, roqueiro. Até a próxima. Valeu!